Segunda Reis, capítulo 21. Segunda Reis 21, versículo 10 diz assim: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Ok? Vamos ficar até aqui. A 2 Reis 21, versículo 10 que eu li, que é uma palavra de juízo a respeito de Judá. Bom, a gente precisa entender um pouco a natureza de Deus, tá? É extremamente importante a gente entender a maneira como Deus age, a maneira como Deus fala, as coisas que Deus abomina, para que a gente sempre ande no caminho da retidão e não se afaste dos princípios que o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida, né? Deus vai usar aqui os profetas, e os profetas vão revelar a voz de Deus para os homens, né? Os senhores sabem que na teologia os profetas, eles tipificavam a voz de Deus. O sacerdote é a voz do povo para Deus, porque o sacerdote ele faz aquela mediação, né? Ele fica mediando entre o povo e Deus. Então ele pega a oração do povo e leva para Deus, pega a oferta do povo, leva para Deus, pega o culto do povo e leva para Deus. O profeta é o contrário, ele traz a voz do povo para Deus, né? A voz do povo para Deus, desculpa. O profeta traz a voz de Deus para o povo. O profeta é a voz profética de Deus falando para o povo. Então, enquanto o sacerdote é a voz do homem para Deus, o profeta é a voz de Deus para o povo, né? É Deus falando com os seus. E agora, Deus decide falar de uma forma dura, olhando de forma literal, até parece ser um pouco cruel, mas na verdade isso aqui é o juízo de Deus. Deus descendo com juízo, dizendo: eu vou tratar da casa de Judá. Eu vou entrar com justiça sobre a vida de Manassés. Porque Manassés vai ser um dos piores reis que já teve dentro da nação. E ele vai trazer idolatria, perversidade, malignidade. Ele vai ser um rei terrível para o povo. E Deus agora vai entrar com justiça por causa das escolhas erradas que o próprio povo de Judá aqui está fazendo. Então, o Deus que se apresenta aqui é um Deus que se apresenta como juízo. E eu preciso entender esse caráter de Deus, sabe? Porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas só enxergam Deus como um Deus que é amor, como um Deus que abraça, como um Deus que estende a mão. Só que Deus também se apresenta como juízo. Deus também se apresenta como justiça. Deus se manifesta para cada situação de acordo com a sua necessidade. Alguns, o nome dele é misericórdia. Outros, o nome dele é justiça. Para outros, o nome dele é juízo. Entende? Então, para cada situação, Deus se apresentava na Bíblia de uma maneira. O povo que não se arrepende do que faz. O povo que não tem vergonha daquilo que está fazendo. O povo que tem consciência que está cometendo o caminho errado, que está saindo da palavra de Deus, que está envergonhando ao Senhor, que está caminhando na iniquidade e não quer mudança, não vai experimentar misericórdia. Esse povo experimenta juízo. Entende? Então, uma coisa é quando você comete um erro e você não tem consciência do que está fazendo. Outra coisa é quando você tem consciência, sabe que é errado, mas você não tem vergonha do que faz. Na maioria das vezes, Deus vai entrar com juízo.
com justiça. Você vai ter de Deus, muitas das vezes, aquilo que você plantar, sabe? Mas eu sou mau e Deus vai continuar agindo com misericórdia sempre. Você está enganado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para aqueles que sim se arrependem daquilo que faz. Mas quando você caminha sem arrependimento, quando você não se arrepende do que faz, quando você vive na concepção dos seus erros, o que você experimenta na sua vida é a justiça de Deus. Então eu espero que a gente não precise caminhar pelo mesmo caminho que esse povo de Israel, aqui o povo de Judá estava caminhando, pelo caminho da iniquidade. Não anda no caminho do sem arrependimento, de errar e não se arrepender. Não. Ande no caminho de você ter a consciência que quando você peca, você precisa pedir perdão pelos seus pecados, para que Deus se apresente com você, se apresente diante de você como um Deus de misericórdia e não como Deus de juízo. Tem gente pedindo misericórdia, mas na verdade o que precisa é de juízo, porque ele pede misericórdia, mas ele vive um sentimento de culpa, né? Não é o arrependimento, é o remorso. Tem consciência do que faz, mas não abandona o comportamento. Agora, quando você tem realmente um arrependimento genuíno, aí você vive a misericórdia de Deus. Que possamos aprender com essa palavra para que Deus realmente nos leve ao arrependimento e para que a gente experimente a misericórdia e não o juízo dele, porque quando Deus quer ser justiça, ele chega firme. Pai, obrigado pela tua palavra, que mostra que o Senhor é Deus de justiça. Abençoa essa pessoa, coloca no lugar as coisas que estão fora na vida dela, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser ofertar na minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mente Paz, com a palavra poderosa para o teu coração. E eu espero que você conheça o Deus da misericórdia e não o Deus do juízo. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus também que é justo. Então, muito cuidado em você andar num caminho sem arrependimento, em você pecar e não querer mudança, entre você viver os seus erros e não querer passar por uma transformação de vida. Porque quando não tem arrependimento, quando não tem misericórdia, aí você experimenta o juízo de Deus. Não ande pelo mesmo caminho de Manassés, fazendo aquilo que é errado, com remorso no coração, e não abandona o comportamento dele. Anda no caminho da palavra, da retidão, da santidade. Até amanhã. Deus te abençoe.